Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ivana Responde número 03. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast, o Ivana Responde. E eu quero agradecer mais uma vez, Ivana, por você estar aqui disponibilizando seu tempo para nos trazer conhecimento sobre temas que fazem tanta parte assim, do nosso dia a dia. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo, porque você já sabe, aqui ninguém fica para trás, estamos juntos. Eu seguro na sua mão, eu seguro na sua mão e vamos juntos. E aqui, né, é para que nós possamos ser melhores e viver a nossa melhor versão. Uau, muito bom. E eu já quero pedir para você, certo? Curtir esse vídeo. Curte agora esse vídeo, há 5 segundinhos, mais uma vez, para você curtir esse vídeo, para o YouTube entender como conteúdo relevante e entregar para o máximo de pessoas possíveis. Você que não é inscrito, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho e compartilha esse conteúdo riquíssimo. Você já deve ter visto aí na capa do vídeo um assunto bem atual. Serve para mim, serve para você que passou ou talvez está passando por essa situação, que é ansiedade, Ivana. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a cada dia é mais falado, é mais buscado. E eu posso dizer que eu tenho alguns sintomas, né? Uhum. E a gente vai abordar esse assunto de ansiedade hoje, não é mesmo? É isso mesmo, até porque a Organização Mundial da Saúde já revelou os dados que 25% a mais, né, da população já está sofrendo de ansiedade. Se antes da pandemia nós tínhamos já dados alarmantes, agora então já é considerado uma epidemia a ansiedade. Dados alarmantes, viu, Ivana, com relação ao que a OMS, né? Isso. Ela nos forneceu. Mas eu queria entender, Ivana, contigo, qual a diferença? Porque a gente associa muito a ansiedade a um sentimento, a outras pessoas associam a uma doença. Se há um comparativo entre ansiedade e medo, como é que a gente pode definir a ansiedade? Vamos lá. O medo, ele é uma reação rápida a uma situação. Ou seja, o medo, ele é uma emoção. E vamos supor que estamos em uma calçada, batendo um papo, e de repente aparece um cachorro latindo e correndo na nossa direção. O medo é aquele que vai te levar a reagir, porque é um mecanismo de sobrevivência, e você não vai ver o cachorro correndo, né, em sua direção e você vai ficar parado. Você vai disparar. Pernas para que te quero. Então, o medo, ele é essa emoção que te faz ou fugir, né, de luta ou fuga. Ou você parte para cima e vai lutar, ou então você foge. Ok? Sim, sim. E ansiedade é um sentimento. É a construção de várias demandas. É o pensamento que vai construindo aquelas demandas e requer de você uma avaliação. E isso, o teu sistema cognitivo, né, a tua parte cognitiva, ela é muito, muito presente. Já o medo é aquele negócio intuitivo. Porém, não tem como a gente falar de ansiedade e não falar de medo, porque ele se correlaciona. São vários cenários de medo que geram ansiedade. Uau. Entendeu agora? Ficou mais claro? Ficou bem claro. Pronto. É como eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? Acho que eu posso associar também. Se eu não puder, você me corrige, certo? Que na maioria das vezes, né? E isso é um caso meu, por exemplo, o medo, ele se estabelecia sobre algo que ainda iria acontecer, né? Que a ansiedade nos deixa assim, você, meu Deus, e amanhã? Isso, e aquilo outro, você fica aperreado. Pensamento acelerado. Exatamente. Meu Deus do céu, isso não é nada legal. Então, deixa eu te explicar aqui como é que essa ansiedade, ela vai sendo transformada a um nível que te tire, né, do eixo, que te leve a um estado de dias, né, ou então de transtorno. Vamos lá. A gente precisa diferenciar a ansiedade normal e a ansiedade patológica, certo? A ansiedade normal é aquela que simplesmente te leva
quando vê a tua namorada, você tem aquela ansiedade, né? Os pés gelam, as mãos, o batimento cardíaco. Ela é, inclusive, um motivador. Quando você vai conseguir um novo trabalho, vamos lá. Você vai, o primeiro dia da sua empresa, primeiro mês da empresa, você precisa mostrar para o dono da empresa que você é competente, que você é capaz, que ele vale a pena aquela contratação. E aí é gerada uma ansiedade boa que vai te motivar a ser o destaque. Sim. Pronto, essa é a ansiedade, ok, normal, certo? Certo. E a ansiedade patológica é assim, ó. Chegou uma situação, uma demanda. Essa demanda, é normal você ter os pensamentos esporádicos durante 24 a 48 horas. 21 dias te gera uma preocupação você pensando naquele assunto. Mais 21 dias, que seriam 42 dias, vai te gerar a ansiedade. Mais 21 dias, ou seja, 3 ciclos de 21, se estabelece um trauma. Nesse trauma, isso tudo é uma tentativa, você passou 3 ciclos de 21, 63 dias, tentando resolver, tentando controlar a situação, tentando contornar, não conseguiu se estabelecer o trauma gera vício, fobias, demências, transtorno alimentar, transtorno compulsivo. Então, quanto mais você pensa, cria vários cenários, mais isso vai tomando conta de você. E aí entra no nível patológico, que é exatamente isso que aconteceu na pandemia. Sim. Na pandemia, o nosso cenário era de instabilidade, incerteza, grandes perdas. Eu conheço pessoas que perdeu filho, pai e mãe. Isolamento sem você poder ter um consolo, um abraço, sem poder ser empático com o outro. Porque a empatia era distante. E quer retribuir, né? Nem que seja a última homenagem. E aí você vê a importância daquela pessoa no dia do velório. E nem isso você ter um aconchego, um abraço. Então isso tudo foi grandes perdas, indecisões, dúvidas. 21 dias, preocupação. 42, ansiedade, até se tornar um trauma, e isso tudo se torna distúrbios. E isso acaba... esses são os principais, por exemplo, as principais causas de nos tornar uma pessoa ansiosa, né? Essas situações, esses intempéries da vida, a perda, uma dificuldade... Porque eu vou te contar o meu caso, tá bom? Vá, seja claro, né? Seja claro. Eu estava trabalhando numa empresa, certo? E eu estava há 1 ano e 11 meses nessa empresa, sem férias, trabalhando de segunda a segunda praticamente, de 7 da manhã, às vezes saía 10 horas da noite. Estava precisando tirar férias, tinha um amor muito grande pela empresa, que eu me doava sempre, nunca disse não. E aí eu não recebi as férias da empresa, não teve aquela reciprocidade para comigo. E eu, por tratar muito bem a empresa, era como se fosse um relacionamento. E ali ela não retribuiu o que eu imaginava pelo meu prestar de serviço. E aí foi pro chão, tentando resolver, e não conseguia, até que chegou um ponto que eu estava não me reconhecendo mais. Eu não sei como é o caso comum, mas eu, por exemplo, não conseguia ficar sozinho. Porque eu tinha medo de ficar sozinho. Eu queria ficar com alguém, era a perna tremendo, mão suando, as pernas suando, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço na minha vida agora? Então, isso foi meu motivo, a minha causa, né? E até hoje, né? Eu já me sinto bem melhor, mas até hoje as minhas mãos soam, meus pés soam, minhas mãos tremem. Você ainda pode ficar, inclusive com esses, digamos, resquícios, sequelas. Caramba. O que é que acontece? Você foi submetido a um estresse. Pronto. E o mecanismo
comum, né, entre o medo e a ansiedade é o estresse. Esse é o start. Então, quando a pessoa vive na pandemia, você que se reconheceu dentro da sua história, porque eu tenho certeza que a sua história é a história de tantas outras pessoas que se doam, que se dedicam, que se entregam o máximo e não têm um reconhecimento, não é? E aí você estava sobre esse cansaço, sobre o estresse. E quando não veio o reconhecimento, quando não veio essa parte de, cara, obrigada, olha, tira férias, vai descansar um pouco, porque, de fato, né, você está sendo, assim, demais. Aí gerou a frustração também, né? Então, são muitas coisas envolvidas, nunca é um fato isolado. Ou seja, é a ansiedade dentro de vários contextos. Sim. De várias demandas. E a ansiedade é como você estava dizendo, os pensamentos são muito rápidos, você cria aqui, você cria acolá, você vai criando e gera preocupação, que essa preocupação excessiva são cenários que você se sobrepõe achando que vai acontecer e muitas vezes nem acontece. Mas, Ivani, como lidar, então, com essa... A ansiedade é uma dor também, que você fica seu psicológico pesado 24 horas por dia. Até quando você vai se deitar, como você bem disse, a gente está lá, psicológico pesado, pesado, pesado. Como lidar com essa dor da ansiedade? A ansiedade, ela é como cacto. Ela é cheia de espinhos. Só que esses espinhos, ele tem um caráter protetivo. Sim. Então, a ansiedade, ela serve também para te prevenir, não é? Ela serve também para ajusta algo que está errado. Porém, na hora que esses espinhos te ferem, aí sim, aí você começa a se preocupar, porque ele deixa de ser proteção e passa a ser uma ameaça. Uau. Que comparação, né? Realmente, a gente vê assim, porque é comum nessa questão da ansiedade, né? Quem não passa por isso, mas realmente nos ferem, né? E quando passa a ferir a dor, gera alguma questão que você fala de ferir a si mesmo, mas em algum ponto a ansiedade pode prejudicar um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal. Tem esse tipo de problema? Demais, demais, né? Nós não estamos isolados do mundo, nem muito menos das pessoas que nos relacionamos e que temos uma afetividade, né? Então, assim, a ansiedade, ela traz consigo o desânimo, a irritabilidade, né? E é muito, muito, muito recorrente nos atendimentos. A pessoa relata, né? São muitos relatos, principalmente agora, depois da pandemia, né? Esses relatos de relacionamentos que realmente chegaram ao fim, que não conseguiram lidar com a ansiedade, com o estresse, com o medo, né, de todo o cenário que estava acontecendo, sem contar que você foi privado, né, de sair. Na hora que você é privado de sair, você deixa de ter o contato social e fica só você e seu love, né? Quer dizer, no caso, a sua esposa. Né? Só você e sua esposa. Então, vocês tinham que ajustar questões que outrora vocês não ajustavam. E que ainda tinha um cenário fora de casa que quer queira, quer não, te ajudava a espairecer. E ali você tinha que focar no problema e, de fato, resolver. Mas como resolver um problema se aquilo já estava me causando dor, já estava me causando ansiedade, já estava me causando danos morais e emocionais? Financeiros, enfim, foi todo um contexto, né? Então, não tem como falar de ansiedade e não trazer um prejuízo a nível do seu contexto, né, de relacionamento, trabalho. Quantas pessoas, inclusive, pedem demissão do trabalho porque não consegue lidar com a ansiedade. Não suporta a ansiedade. Eu posso, inclusive, te dizer que a ansiedade, o quanto antes você se perceber,
e buscar uma ajuda, né, melhor será. Porque você tentar camuflar é a pior coisa que existe. É dizer, comigo não está acontecendo. Eu não. Não, isso não está acontecendo. Então você joga um bocado de poeira para debaixo do tapete e depois essa poeira vai chegar uma hora que vai subir e tomar conta de todo o ambiente. E aí, né, não é só você. Você é filho, é esposa, é trabalho. E a pessoa que está no caso, alguém que está assistindo agora, que está com um familiar em casa, que está passando por esse momento de ansiedade. O que fazer? Quais são as melhores atitudes, as melhores estratégias para lidar com essa pessoa, né, e ajudar essa pessoa a se livrar desse sentimento tão ruim? Olha só, a gente sabe que o nosso cérebro, ele é treinável. Você não era uma pessoa ansiosa, mas você passou a ser uma pessoa ansiosa. Então, existe um caminho neural antes de você estar ansioso. Por exemplo, quando foi que tu começou com os picos de ansiedade? Qual era a tua idade? Estava com 23. 23 anos. Antes disso, tua ansiedade era normal? Normal. Normal. Hoje, qual é a sua idade? Desculpe. 26. 26. Então, olha só. De 0 anos de idade a 23 anos de idade, você não tinha ansiedade nenhuma. Então, já estava estabelecido esse caminho neural normal. Dos 23 aos 26, 3 anos. Se estabeleceu um outro caminho. Mas qual é o caminho que já está fincado neurologicamente no teu cérebro? O de 0 a 23 ou dos 23 aos 26? Fincado, acredito que do 0 a 23. Do 0 aos 23. Então, é só você retornar o caminho. É você retomar esse caminho. Entendeu? Então, as pessoas focam nesse agora, nesse estado, e acham que não tem jeito. Uma das formas de lidar com isso, tem muita gente que vai para a medicação. E a medicação, a nível patológico, sendo realmente prescrito por um profissional qualificado, tudo bem. Porém, se a medicação, ela for, os ansiolíticos, toda a medicação, ela perdurar por muito tempo, vai influenciar na sua memória. Então, assim, a gente fala muito, né, de memória, não tem como você ter ansiedade, fazer uso de medicação prolongada e não ter um prejuízo na sua memória. Vai ter esquecimentos e isso é inevitável. Ivana, então como lidar se eu estou com aquele pico de ansiedade? Qual o melhor caminho traçar? Você, quando está ansioso, como eu lhe disse, né, o cérebro ele é treinável. Então, eu sei que você quer algo que seja assim, principalmente hoje, né? Hoje em dia que tudo é online, tudo é fast food, então a tendência é querer isso mesmo e a medicação resolve muito mais fácil. Porém, se você quer ter o controle da sua vida, existe 2 estratégias que é muito, muito usada. E essa estratégia é, primeiro, a gente escuta muito respiração profunda. Porém, quando a pessoa está no pico de ansiedade, ela não vai, não dá, ela não vai conseguir respirar, fazer a respiração profunda, né? Porque ela está ofegante. Então, o que é que você faz? O que está na sua mão ou o que está à sua frente, você faz uma descrição detalhada. Se eu estou com essa caneca na minha frente, eu vou descrever mentalmente o formato, a cor, o que é que está escrito, né? A todos os viés dessa caneca, certo? Fiz isso, aí tem um quadro na minha frente. Se tem um quadro na minha frente, eu vou descrever a borda, as arestas, a cor, a textura, eu vou descrever. Por quê? Tá lembrado que a ansiedade tem um estresse, né? São correlacionados. Se é correlacionado, se existe essa relação do estresse, a minha amígdala cerebral, ela está lá gritando. A única forma de você
reduzir a ação da amígdala é você colocando o córtex pré-frontal, que é essa parte do nosso cérebro, né, logo atrás da testa, para pensar, porque o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo pensamento lógico. Então, quando eu aumento o nível de pensamento no córtex pré-frontal, eu diminuo a ação da minha amígdala, do meu estresse. E aí você consegue fazer a respiração profunda. Então, descreve assim os 3 objetos que está na sua frente com riqueza de detalhes. Terminou, aí você consegue fazer a respiração profunda, que é puxa o ar pelo nariz, segura e solta lentamente pela boca. De novo, vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez, é bom. Respiração profunda, puxa o ar, segura 1, 2, 3, 4, 5, solta. Quanto mais lento você soltar, melhor é. Puxa o ar, segura um pouquinho e solta bem lentamente. E aí toda a tua oxigenação para as tuas células, corrente sanguínea, para o seu cérebro, vai ser modificada, alterada, inibe a ação da amígdala e você tem paz. Paz. Que eu acho que a gente mais procura, né? Ter esse momento de tranquilidade, de paz, de realmente, né? Agora eu estou bem melhor. Ivana. Deixa eu só te falar. Pode sim. Uma questão. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você vai para uma reunião. A reunião é extremamente importante de negócios e você está com aquele pico de ansiedade, né? Que é bom porque é um motivador. Sim. Que está te levando a enfrentar, né? Aí você está com aquele pico de ansiedade. O que é que você faz? Se recolhe, vai nem que seja para dentro do banheiro. Descreve o rolo de papel higiênico. Descreve o aparelho sanitário. Descreve a porta, cor, textura. Descreve. Terminou de fazer a descrição dos objetos que estão a seu nível visual, no seu campo visual. Aí, respiração profunda, faz umas 5 vezes. Você sai outra pessoa. Então, quanto mais você fizer esses 2 exercícios, assim que acordar, depois do almoço e antes de dormir, olhe, eu não lhe dou 4 meses para você já estar completamente diferente da sua ansiedade. Ivana, mas assim, ó, uma pergunta que não quer calar, certo? A gente pode dizer, de certa forma, então, que existe uma cura, né, para a ansiedade, mas aqueles tique nervoso, aqueles toques, a gente vai ficar isso para sempre ou também existe a possibilidade da gente se livrar disso? Vamos lá. A grande questão é que deu alguns starts no seu cérebro e acendeu gatilhos emocionais. E aí a gente, só em sessão, a gente consegue, de fato, arrancar de onde está essa raiz que te faz ter esse tique, para poder, então, trabalhar nisso. Porque isso era algo que estava escondido e agora veio à tona, certo? É como se as pessoas falam muito de gatilhos neurais, né? Imagine que a gente tem uma casa com várias salas. Aí você tem a sala do medo, você tem a sala da preocupação, você tem várias salas. Nessas salas existiram situações, só que estavam todas com as luzes apagadas. Você passa por uma situação, na hora que você passa por uma situação, você põe a mão no interruptor. Pum, acendeu o gatilho. Mas tu nem sabia. Por quê? Porque estava lá dentro dessa sala, escurinha, guardadinha. E isso é o gatilho mental. É você ligar um interruptor por alguma demanda, por alguma situação que você passou. Então, só a gente entendendo a fiação
né? A fiação que está por trás do interruptor Né? é que a gente consegue, de fato, resolver o caso. Realmente tratar, né? É. Bom, Ivana, e como no primeiro vídeo, você que não assistiu, o Ivana responde 01 e o Ivana responde 02, eu lhe aconselho, ao terminar esse vídeo, ir lá assistir conteúdos maravilhosos. E como no primeiro vídeo, Ivana, eu queria que você agora se dirigisse às pessoas que estão assistindo a esse vídeo, que estão passando por essa situação da ansiedade, sufocados, atormentados. E aí eu queria que você levasse uma palavra agora direcionada a essas pessoas. Além de respirar fundo, nunca perca a sua esperança, nunca perca a sua fé, porque você sem fé e sem esperança está fadado ao fracasso. Então, tenha a paciência de se respeitar, tenha a paciência de passar pelo processo, porque isso, inclusive, neurologicamente, faz parte do crescimento humano. Você só chegou aonde chegou porque você passou pelo que você passou. Então, recupera o fôlego. Se for necessário, vai à praia, molha teus pés. Se for necessário, vai a uma serra, tira alguns dias na serra, um tempo na serra com aquele clima gostoso. Se for necessário, simplesmente caminha ao lado de quem você ama. Mas vai passar. E você vai me dizer, mas o problema é como? O como, cada um tem uma forma. E dentre elas está o amor. Aprenda primeiro a se amar. E assim, você vai sim superar todos os desafios, independente de quem está ao seu lado. Uau, muito bom, muito bom. Receba para você, eu recebi para mim, viu? Gente, se você quiser, certo, saber um pouco mais sobre esse tema, sobre ansiedade, a gente vai ter uma nova gravação sobre esse tema, mas com as perguntas de vocês. Então, deixa aqui no comentário desse vídeo, certo, a sua dúvida, a sua situação, a causa, aquilo que você deseja que a Ivana responda, que a gente vai estar produzindo um conteúdo novo, especificamente para você, especialmente para vocês, tá bom? Eu quero agradecer demais e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar, siga a Ivana nas redes sociais, certo? Aqui é o Instagram da Ivana, que o editor vai colocar. E, mais uma vez, muito obrigado, né, Ivana? Eu que agradeço. E como é bom esse contato, como é bom a gente ter essa troca, onde você pergunta e eu respondo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.